Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um lado obscuro da história do Brasil, as guerras e conflitos. Esqueçam por alguns instantes a praia, o carnaval, o futebol e a alegria. Preparem o estômago, porque vamos revisitar as piores guerras que já aconteceram no nosso quintal brasileiro. Imaginem só. Minas Gerais, século XVIII. É a época do ouro, e todo mundo quer um pedaço do bolo, ou melhor, da pepita. Os bandeirantes paulistas, pioneiros na descoberta do ouro, achavam que as minas eram suas por direito. Mas, de repente, chegam os emboabas, um bando de forasteiros com a mesma sede por riqueza. Tinha gente de tudo quanto é canto, portugueses, baianos, cariocas, e a treta estava armada. Os paulistas, acostumados com a vida dura da mata, eram guerreiros natos. Do outro lado, os emboabas, muitos deles comerciantes e aventureiros, não estavam para brincadeira. A disputa por minas e territórios logo se transformou em um banho de sangue. No final das contas, a vitória acabou ficando com os emboabas, apoiados pela coroa portuguesa. A Guerra dos Emboabas, meus amigos, é a prova de que a ganância e a sede pelo poder podem transformar ouro em sangue. Nos trópicos do século XVIII, o Brasil fervilhava. No Nordeste, uma nova guerra civil se formava, dessa vez entre Pernambuco e a própria capital. De um lado, tínhamos Recife, porto efervescente, dominado pelos mascates, comerciantes portugueses com a banca cheia de tecidos, especiarias e bugigangas. Do outro lado, Olinda, a antiga capital, reduto da elite açucareira, gente tradicionalista que não estava nada feliz com a prosperidade dos intrusos. Era a Guerra Fria Pernambucana. Os mascates, com o poder econômico nas mãos, queriam autonomia política para Recife e mais liberdade para negociar. Já os senhores de engenho, donos de terras e de um orgulho ferido, viam seu poder ameaçado. A gota d'água? A ousadia dos mascates em construir um pelourinho em Recife, símbolo de poder e justiça. Aquilo foi a afronta máxima. A resposta veio em forma de ataques, saques e muita pancadaria. Recife, fortificada e com o apoio de corsários holandeses, resistiu bravamente. A Guerra dos Mascates, mais do que uma briga por poder, escancarou as desigualdades sociais e a fragilidade da colônia. Ano de 1835, Salvador, Bahia. Uma cidade vibrante e cheia de contrastes, onde a opulência dos senhores de engenho contrasta com a miséria dos escravos. A cidade fervilha ao som dos atabaques e das rezas abafadas, uma mistura de culturas e tradições que se encontram nas ruas e nos terreiros. Sob a superfície da sociedade escravagista, uma trama de resistência se desenrola. Os escravos, apesar da opressão, encontram maneiras de manter viva a chama da liberdade. Os malês, muçulmanos africanos, alfabetizados em árabe e unidos pela fé, articulam em segredo a sua luta por liberdade. Eles se reúnem em locais escondidos, longe dos olhos vigilantes dos senhores. Eles não se curvam à chibata, aos grilhões, à desumanização. A resistência é uma questão de sobrevivência e dignidade. Em noites escuras, nas senzalas, compartilham mensagens codificadas, planejam cada detalhe da revolta. Cada palavra sussurrada é um passo em direção à liberdade. Na madrugada de um domingo, a fagulha da rebelião se acende. O silêncio da noite é quebrado pelo som dos passos decididos dos rebeldes. Guiados pela fé e pela fúria contida por séculos de opressão, os malês tomam as ruas de Salvador. A cidade que antes dormia, agora desperta para o caos. Munidos de espadas, facas e muita coragem, enfrentam as tropas coloniais em combates sangrentos. Cada golpe é um grito de liberdade. A cidade, antes plácida, se transforma em um campo de batalha. As ruas estreitas de Salvador se enchem de gritos e sangue. A revolta, apesar da organização e da bravura dos malês,
é sufocada com violência desmedida pelas forças coloniais. A esperança de liberdade é esmagada pela brutalidade. Dezenas de rebeldes são mortos em combate e muitos outros, capturados, enfrentam julgamentos sumários e castigos cruéis. A repressão é implacável e serve de exemplo para outros escravos. A Revolta dos Malês, apesar de sua curta duração, deixou uma marca indelével na história do Brasil. Ela é lembrada como um símbolo de resistência e coragem, um testemunho da luta incessante pela liberdade. Imaginem o sertão nordestino no final do século XIX, uma terra vasta e árida, onde a sobrevivência era um desafio diário. A terra rachada pela seca, sem sinais de vida, parecia um deserto inóspito. O povo, assolado pela fome e pela miséria, lutava para encontrar esperança em meio à desolação. Nesse cenário desolador, surge Antônio Conselheiro, um homem de fé inabalável e visão transformadora. Um líder religioso carismático que pregava a justiça social e a volta da monarquia, atraindo milhares de seguidores. No vilarejo de Canudos, no coração da Bahia, ele encontrou o lugar perfeito para construir sua utopia. Conselheiro e seus seguidores construíram uma comunidade alternativa, baseada na fé, no trabalho coletivo e na solidariedade mútua. E, acima de tudo, na resistência ao governo opressor, que negligenciava os mais necessitados. Rapidamente, Canudos se tornou um símbolo de esperança para os pobres e desamparados, mas também um foco de descontentamento para as autoridades, que viam na comunidade uma ameaça à ordem estabelecida e ao seu poder. As autoridades decidiram agir, enviando tropas para reprimir o movimento, temendo uma revolta maior. Começava ali a Guerra de Canudos, um dos capítulos mais sangrentos da história brasileira. Foram 4 expedições militares, cada vez mais violentas, que enfrentaram uma resistência feroz dos habitantes de Canudos. Essas expedições culminaram na destruição total de Canudos, deixando um rastro de morte e devastação. A Guerra de Canudos, muito mais do que um conflito armado, foi um embate ideológico e cultural. Foi um confronto entre o Brasil moderno, que buscava progresso e ordem, e o Brasil arcaico, que lutava por sobrevivência e dignidade. Entre a elite urbana, que detinha o poder e os recursos, e a população rural, abandonada à própria sorte e marginalizada. O massacre de Canudos, retratado de forma magistral na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, revela a brutalidade e a injustiça do conflito. É uma ferida aberta na memória nacional, um lembrete doloroso das lutas e sacrifícios do povo brasileiro. 1932. Um ano que marcou profundamente a história do Brasil. O Brasil fervilhava em plena era Vargas. O país estava em ebulição, com mudanças políticas e sociais intensas. Getúlio Vargas, após o golpe de 1930, governava o país com mão de ferro. Seu governo centralizador e autoritário gerava descontentamento em várias regiões. Em São Paulo, o clima era de revolta. A insatisfação era palpável nas ruas e nos salões da elite. A elite paulista, acostumada ao poder político e econômico, não engolia a perda de autonomia imposta pelo governo provisório. Eles se sentiam marginalizados e desrespeitados. A gota d'água foi a nomeação de um interventor para governar São Paulo, ferindo o orgulho paulista. A nomeação foi vista como uma afronta direta à soberania do Estado. A resposta veio em forma de um movimento popular que clamava por uma nova Constituição e por eleições livres. A população exigia mudanças e não estava disposta a aceitar menos. Nas ruas da capital paulista, multidões se aglomeravam, empunhando bandeiras, cantando hinos de guerra e bradando o lema "Constitucionalização ou morte". A cidade se transformou em um palco de manifestações fervorosas. Era a Revolução de 32, um movimento que buscava restaurar a ordem constitucional e garantir direitos democráticos.
O exército paulista, apesar da bravura e do apoio popular, estava em desvantagem numérica e bélica em relação às tropas federais. A luta era desigual, mas a determinação era imensa. Os paulistas contavam com a paixão pela causa, com a força de vontade de um povo que não queria se submeter, com a expertise dos estudantes da escola politécnica, que usavam seus conhecimentos para apoiar a revolução, e com a ousadia dos aviadores, que arriscavam suas vidas em rasantes sobre as tropas inimigas. Eles eram verdadeiros heróis dos céus. Após meses de combates desiguais, com bombardeios aéreos, cercos e muita violência, São Paulo se rendeu. A cidade estava exausta e devastada. A Revolução de 32 terminava com um saldo de milhares de mortos e a derrota militar do movimento constitucionalista. No entanto, o espírito de luta e a busca por justiça deixaram um legado duradouro na história do Brasil. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelas guerras que marcaram o Brasil. Do ouro de sangue dos Emboabas à luta pela democracia em São Paulo, vimos como a violência moldou a nossa história, deixando cicatrizes profundas na alma do país. Que as lições aprendidas com esses conflitos sirvam de alerta para que jamais repitamos os erros do passado. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos sobre a história do Brasil.